Fala galera, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre feed forward, né? A chamada pré-alimentação, né? Então o que é o feed forward, pessoal? Feed forward é uma técnica assim muito útil que a gente vai utilizar quando a gente consegue medir a perturbação do nosso sistema. Bem, então o que acontece, né? A gente vai uma técnica na qual a gente vai usar o distúrbio medido e o controlador reage no momento que acontece, ao invés de esperar que os distúrbios sejam sentidos na variável de processo para só então agir, como acontece numa malha singela. Então, qual que é a ideia, pessoal? Se eu tenho a medição da perturbação, eu posso utilizar essa medição para quê? Para fazer com que o meu controlador seja capaz de reagir antecipadamente a isso aí. Tudo bem? Por isso que a gente fala que a gente faz uma pré-alimentação, certo? A gente vai tentar cancelar o efeito dessa perturbação antes que ela se manifeste aonde? Na nossa variável de processo, na nossa saída, pessoal. Isso é uma técnica que é muito usada, ela é muito útil, sempre que a gente puder a gente vai tentar usar ela, beleza? Aqui a gente tem dois exemplozinhos, também, então olha só, a gente tem aqui uma fornalhazinha, beleza? Tem uma carga ali que está passando ali, que está aquecendo ali nessa fornalha, certo? E aí o que ele faz ali, pessoal? Olha só, repara ali que na carga ali ele tem um FL, tem um FT, bem um transmissor de vazão ali, um elemento de detecção de vazão, certo? E esse cara ali, o que ele faz, pessoal? Ele está mandando um sinalzinho ali, que está fazendo o que, pessoal? Está passando a informação para a malha que faz o controle de temperatura, tudo bem? Para a malha que faz ali o controle de temperatura da saída dessa carga, ele está mandando qual que é a vazão. Por quê, pessoal? Porque se eu tiver mais carga passando, se eu tiver maior vazão, o tempo de residência desse fluido que está passando ali, né? Por exemplo, pô, tô passando óleo cru ali, quero fazer o craqueamento desse negócio, né? Estou passando óleo cru ali, se ele está passando mais rápido, eu preciso que ele fique. Se ele está passando mais rápido, ele vai ficar menos tempo. Se ele está ficando menos tempo, eu preciso injetar mais potência, né? Eu preciso injetar mais calor ali, mais energia, para que em menos tempo ele atinja a mesma temperatura desejada, beleza, pessoal? Então, para isso eu consigo me antecipar a essa variação na vazão do meu fluido, eu consigo então me antecipar ao efeito dela na variação da temperatura de saída, né? Um outro exemplozinho aqui, pessoal, a gente tem aqui o tubulão de vapor da nossa caldeira, certo? O que acontece, né? A hora que varia a vazão de vapor, o que vai acontecer, né? Pô, aumentou a demanda de vapor, né? A gente está consumindo mais vapor, porque entrou mais trocador de calor, estamos usando vapor, deu um vazamento na linha, enfim, qualquer coisa, né? Quando você olha a variação na vazão de vapor, o que vai acontecer, né? Vai baixar a pressão de vapor no tubulão, né? E o nosso nível d'água vai variar, certo? Então o que acontece, né? A hora que abaixou a pressão, bem primeiro que pelo efeito lá natural que acontece na caldeira, né? A gente vai ter primeiro uma subida ali do nível, depois ele vai normalizar ali. Só que acontece, né? A nossa malha de pressão, ela vai tentar fazer o quê? Ela vai tentar ferver mais água também, então ela vai tentar gerar mais vapor. A hora que ela começar a botar mais combustível para queimar, o que vai acontecer, né? O nível da água vai tender a baixar. Por quê? Porque está fervendo mais água. A hora que isso acontecer, o que a malha de nível precisa fazer? Ela precisa injetar mais água para manter o nível da caldeira adequado, certo? Então, se eu tiver a medição da perturbação de vazão de vapor no nosso sistema, o que a gente pode fazer? A gente já pode colocar, então, e se antecipar isso, fazendo com que a nossa malha de vazão já aumente essa vazão preemptivamente, também, para garantir que esse efeito da perturbação na vazão de vapor não altere não afete negativamente o nosso nível da nossa caldeira, beleza, pessoal? Então aqui, pessoal, nós temos um sistema onde nós temos aqui uma entrada de perturbação, D de S, certo? E o efeito dessa perturbação se dá através de um sistema GD de S, e cujo sinal é somado com a saída da nossa planta G de S, tudo bem? Então, quer dizer, nós podemos escrever aqui que a nossa saída y de S é igual a GD de S vezes D de S mais G de S vezes U de S. Bem, esse caso aqui é um caso mais geral, certo? Às vezes a gente tem uma situação como essa, né, onde a dinâmica da perturbação para a saída é a mesma dinâmica do controle para a saída, tudo bem? Mas nós vamos nos preocupar aqui com um caso mais geral, onde essas duas dinâmicas podem ser diferentes, tudo bem? Onde elas forem iguais, é só eu assumir que GD é igual a G,
tudo bem? E a partir dessa ideia aqui, a gente vai deduzir a ideia de um controle feed-forward. Porque qual que vai ser a ideia do controle feed-forward, pessoal? Vai ser utilizar a medição da perturbação, uma vez que para implementar um feed-forward eu necessariamente preciso medir essa perturbação. Se eu medir, eu vou usar a medição dela para tentar rejeitar o efeito dela, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai fazer isso, olha só, projetando aqui um CFF, um controlador de feed-forward. Bem, então olha só aqui, pessoal, considerando que o erro seja nulo, que a nossa planta esteja em repouso, bonitinho e bacana, né? O que vai acontecer aqui com a gente? Olha só, a gente vai ter que y de s vai ser igual a quem? Vai ser igual a GD S D de S, tudo bem? O efeito da perturbação, porque a perturbação vai entrar aqui, vai passar por GD e vai somar aqui, vai aparecer na saída. Mais quem, pessoal? Mais G de S, tudo bem? E aí, olha só, se eu tiver em repouso, meu erro for nulo, né? Esse meu controlador aqui está mandando 0, tudo bem? Então, o sinal U que ele está mandando aqui vai ser nulo. Se eu só tiver perturbação atuando, né? O que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter D vezes CFF entrando aqui e passando por G. Então, vai ser G vezes CFF de S vezes o D de S. Tudo bem? E o que a gente vai fazer, pessoal? Nós queremos escolher, então, um CFF para quê, pessoal? Para que o efeito da perturbação na saída seja 0. Então, nós queremos zerar a saída para a perturbação, né? Então, nós vamos fazer que 0 vai ser igual a GD de S, D de S, mais G de S, CFF de S, D de S, tem que ser igual a 0, né? Vamos botar o D de S em evidência, né? Isso aqui vai ficar como? Vai ficar GD de S mais G de S, CFF de S, D de S. Isso aqui tem que ser igual a 0. Portanto, pessoal, posso passar o D de S lá dividindo e 0 dividido por qualquer coisa é qualquer coisa. Então, isso aqui vai ficar o quê, pessoal? Vai ficar aqui GD de S mais G de S, CFF de S tem que ser igual a 0 também, pessoal, porque eu passei esse D dividindo lá o 0, beleza? Como 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, pô, supondo que a gente conheça, né? Essa daqui é uma presunção que a gente faz quando a gente vai projetar o nosso feed forward, que a gente conhece o modelo da planta e o modelo da perturbação. Então, o que a gente pode escrever aqui? A gente pode escrever assim, ó, CFF de S vai ser igual ao que? Vou passar esse cara que estava somando, vou passar para lá subtraindo. Então, vai ficar menos GD de S dividido por quem, pessoal? Esse G de S estava multiplicando, vou passar dividindo sobre G de S, beleza, pessoal? Então, o que vai acontecer aqui? A hora que eu fizer essa escolha de CFF, o que vai acontecer aqui? Se a gente substituir aqui, certo? O que vai acontecer? Olha só, né? Copiar esse cara aqui para baixo. Tudo bem? Vou copiar aqui para baixo e vou substituir isso aqui, tudo bem? Aquele sinal ali vai virar um menos, né? Então, a hora que eu cortar isso aqui, o que vai ficar, pessoal? A hora que eu cortar esse cara com esse cara aqui, vai sobrar aqui GD de S, tudo bem? Então, vai ficar GD vezes D de S menos GD, D de S, beleza? Então, isso aqui vai ficar 0, tudo bem? Obviamente, isso daqui só vai zerar perfeitamente se esse modelo tiver exato, se esses dois modelos estiverem exatos, certo? O que na natureza normalmente é difícil a gente conseguir, né? A gente tem um modelo exato do nosso sistema. Então, quanto mais próximo for esses modelos de GD e G da realidade da nossa planta, melhor vai ser esse feed forward, né? E aí nós vemos uma outra situação que é necessária. Além de a gente ter uma medição da perturbação, a gente precisa também ter um modelo decente do nosso sistema, bem? Só que agora nós precisamos discutir também, será que sempre é possível a gente implementar esse feed forward aqui? Esse feed forward nesse formato aqui, ele é, digamos assim, o feed forward ideal. Só que vocês percebam aqui que a gente precisa ter o que, pessoal? A gente precisa inverter a dinâmica da planta, né? Então vamos dizer, por exemplo, né, que a nossa planta G de S seja igual a 1 sobre S mais 1 ao quadrado, beleza? E
que a nossa GD de S seja igual a 1 sobre S mais 2, por exemplo, né? Então, como é que ficaria o nosso feed forward, pessoal, quando acontecer isso aqui, né? O nosso feed forward, o CFF de S, ele ficaria como? Olha só, GD, certo? Então, ficaria 1 sobre S mais 2, sobre quem, pessoal? Sobre 1 sobre S mais 1 ao quadrado, certo? Isso daqui é divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica S mais 1 ao quadrado sobre S mais 2. E aqui a gente tem um problema, né, pessoal? Por quê? Porque esse nosso controlador ficou com mais zeros do que polos, né? A gente sabe que se a gente tem um sistema que tem mais zeros do que polos, ele é um sistema não realizável. Por quê, pessoal? Porque ele é um sistema não causal, um sistema cuja saída vai depender de entradas futuras. E na natureza a gente não tem, nem consegue fabricar artificialmente sistemas que preveem o futuro. Bem? Então esse cara aqui não é realizável. Quando isso aqui acontece, pessoal, o que a gente faz, né? A gente vai tentar colocar um filtro em série com esse cara aqui. Então a gente não consegue implementar o feed forward ideal. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai vir e vai colocar um filtrozinho em série com esse feed forward. Por exemplo, então, a gente colocaria aqui, né, um CFF modificado aqui. Vou botar um linha aqui, tudo bem? Que ele seria o que, pessoal? Ele seria esse nosso CFF original, certo? Multiplicado por um filtrozinho, por exemplo, 1 sobre tal S mais 1, né? Um filtrozinho com ganho unitário, certo? Um filtrozinho com ganho unitário e uma constante de tempo rápida o suficiente para que esse polo aqui quase não influencie essa dinâmica aqui. Então a gente tenta colocar um polo bem rápido para que ele não afete, para que essa dinâmica do CFF ideal seja a dinâmica dominante desse controlador aqui, beleza? E aí a gente adiciona um polo. Ah, mas se esse cara aqui fosse a terceira, o que a gente ia fazer? Pô, então a gente ia ter que adicionar mais polos aqui, né? A gente poderia adicionar um filtrozinho maior aqui, né, pessoal? Para poder garantir que o nosso sistema seja realizável, para que ele tenha pelo menos a mesma quantidade de polos, a mesma quantidade de zeros, beleza? É a mesma ideia, né? Pô, vou colocar um par de polos aqui muito rápido, para quê? Para que eu não afete de forma significativa a dinâmica do meu feed forward original, certo? Então, quer dizer, se a gente conseguir fazer essa inversão dessa dinâmica aqui, podemos implementar um feed forward ideal. Se não conseguirmos, a gente pode colocar um filtro em série, tudo bem? Para garantir que o nosso feed forward seja realizável. Só que tem uma outra situação, pessoal, que é mais simples ainda. O feed forward mais elementar que a gente pode implementar é um feed forward estático, tudo bem? Nesse caso, se a gente for implementar um feed forward estático, tudo bem? Esse cara aqui, ele vai ser simplesmente um ganho, certo? Por exemplo, né? Isso aqui é muito comum a gente fazer quando a gente não tem um modelo decente da planta, mas normalmente a gente tem pelo menos o ganho do sistema, né? Normalmente a gente tem pelo menos esse ganho aqui e esse ganho aqui. Então, se a gente consegue esses ganhos, essas relações estáticas, né, da nossa perturbação e da nossa planta, a gente consegue implementar um feed forward, né? E o que seria esse feed forward estático, né? Na real, ele vai ser só um ganho, certo? Que seria basicamente o que? Ele seria menos GD de zero, tudo bem? Sobre G de zero, certo? Seria essa a ideia aqui, né? Então, por exemplo, nesse exemplozinho que a gente tem aqui, esses dois caras aqui têm ganho, esse daqui tem ganho unitário, certo? E este daqui tem ganho meio, então ficaria 0,5 sobre 1, né? Então, o nosso feed forward seria menos 0,5 ganho, beleza, pessoal? Então, aqui nós temos um exemplozinho bem simples. Olha só, nós temos um sisteminha naquele formato onde
a nossa planta tem a dinâmica 2 sobre 12S mais 1, sistema de primeira ordem, e outra dinâmica de primeira ordem para perturbação, 1 GD de S igual a 1 sobre 8S mais 1, certo? Então a gente pode representar esse sistema aqui em malha fechada, tudo bem? Nós já projetamos aqui um controladorzinho C de S, que ficou com 12S mais 1.2 sobre 10S, certo? Nós podemos visualizar aqui qual que vai ser a resposta desse sistema. Primeiro, seguindo referência, e depois a rejeição de perturbação. E aqui nós vimos, né, que a perturbação tem um comportamento aqui. Mas nós podemos fazer com que essa rejeição, que aqui é providenciada apenas pelo CDS, seja acelerada na hora que a gente coloca o nosso feed-forward. Supondo que a gente consiga medir, nós podemos projetar um CFF, um controlador de feed-forward, que tenha essa cara aqui, né? Primeiramente, então, nós vamos fazer a primeira tentativa com um feed-forward estático. Então, nós vamos considerar apenas o ganho estático, né? Então, é o nosso CFF 1 será, então, menos o ganho estático de GD, que é 1, sobre o ganho estático de G, que é 2. Né? Então, será apenas um ganho. Vamos fazer o teste aqui, pessoal, e visualizar aqui qual que vai ser a resposta. Então, vamos colocar aqui ó, o somador, bem? Mais barra. E vamos visualizar aqui qual que vai ser, né, o efeito que um ganho menos 0,5. Vou inverter ele aqui, bem, e vou trazer aqui, fazer a conexão, certo? E vamos visualizar aqui qual que vai ser o efeito desse feed-forward na nossa rejeição de perturbação, tudo bem? Então, esse aqui vai ser o nosso CFF1. Beleza? Vou mandar rodar aqui. Tudo bem? E a hora que a gente mostra aqui a saída da simulação, percebam que, olha só, o efeito dele já foi bem reduzido. Tudo bem? Ele estava com mais de 20% aqui de sobressinal devido à perturbação, e agora a amplitude foi bem reduzida já com o feed-forward estático. Tudo bem? Vamos perceber aqui o que acontece aqui com a resposta do nosso sistema. Certo? A hora que o nosso distúrbio entra, certo? A gente subtrai o que, olha só, justamente a inversa dele multiplicada pela diferença pela razão dos ganhos estáticos, né? Então, a hora que entrou 1, a gente subtrai meio aqui, certo? Para poder compensar o efeito dessa perturbação. Notem também, como é um feed-forward estático, né? O nosso CDS, ele ainda vai ter um efeitozinho aqui para poder realizar essa compensação residual aqui, tudo bem? Agora vamos melhorar um pouco esse feed-forward. Então vamos fazer um feed-forward 2, um CFF 2 de S, que seja o feed-forward dinâmico, né? E nesse caso aqui está fácil, por quê? Porque a gente consegue fazer essa inversão, tudo bem? Então isso aqui vai ficar menos esse cara sobre esse outro cara aqui. Ou seja, isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2, 0,5, vezes quem, pessoal? Vezes 12S mais 1 sobre 8S mais 1, beleza? Então, esse aqui vai ser o nosso feed-forward. Lembrando, né? Fração de fração, repete a primeira, tudo bem? E multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então, vamos ficar aqui com o nosso CFF2, que vai ter essa cara aqui. Tudo bem? A gente pode vir aqui e escrever ele da seguinte forma. Ele vai ficar menos 6S menos 0,5 sobre
8S mais 1, certo? Então, vamos colocar aqui, vamos substituir aqui e colocar a nossa função de transferência. Eu vou só ajeitar aqui um pouquinho para caber melhor. O nosso CFF então vai ficar menos 6 menos 0,5, 8 e 1. Vou pegar aqui e vou inverter o nosso bloquinho. Agora sim. Certo? E esse aqui será o nosso CFF2, certo? O feed forward dinâmico. E nesse caso, como nós fizemos a inversão ali, é um feed forward ideal, tudo bem? Vamos ver aqui como ficou a rejeição da perturbação. Perfeita, né, pessoal? A gente não vê mais aqui aos 50 segundos efeito nenhum da perturbação, né? Vamos olhar aqui como é que ficou o sinal de controle. O sinal de controle do nosso CDS não precisou nem se mexer. Por quê? Porque o nosso feed forward dinâmico aqui, ao invés de simplesmente colocar aqui o valor de regime permanente em meio, ele proporcionou aqui esse sinal diferente aqui para ir compensando dinamicamente o efeito da perturbação no sistema. Tudo bem? Vamos visualizar agora, pessoal, o que acontece se o nosso modelo tivesse mais ou menos errado. Digamos, por exemplo, né, que o ganho da nossa perturbação fosse um pouquinho maior, por exemplo, 1,2, e que a nossa constante de tempo fosse um pouco menor, por exemplo, 6. Vamos descobrir aqui se o nosso modelo não estiver exato, certo? A gente projetou o feed forward baseado nesse modelo aqui, 1 sobre 8S mais 1, mas vamos supor que na realidade a nossa dinâmica do distúrbio fosse diferente. Vamos visualizar o que vai acontecer aqui quando a gente não tem um modelo exato, que na maioria das vezes é o nosso caso, né? Olha só o que vai acontecer. Percebam, olha só, que ainda assim o nosso feed forward dá uma baixada, certo? Mas não é uma baixada tão precisa na nossa perturbação. Uma vez que o que, pessoal? Uma vez que a gente tem um erro, né, no modelo com o qual a gente fez, né? Então, o nosso controlador em malha fechada ainda precisa atuar. E percebam que, olha só, como o ganho aqui estático mudou, né? E o nosso feed forward dinâmico está dando só meio aqui na saída, né? O nosso controlador precisa baixar, né, mais um pouco aqui o valor de regime permanente da saída dele para compensar essa diferença no ganho, certo? Então, é isso aqui que a gente visualiza. Tudo bem? Na capacidade de rejeição do nosso feed forward. Agora vamos alterar aqui, vamos voltar aqui para a ideia onde a gente tivesse um modelo perfeito, bem? Só que agora vamos considerar, pessoal, que a dinâmica da nossa planta fosse diferente e fosse a dinâmica de segunda ordem, tudo bem? Por exemplo, eu tivesse aqui mais um zero, mais um polo, de modo que aqui fosse um polo duplo, lá em 12S mais 1, bem? Então, a gente teria, então, 12 ao quadrado dá 144, 24 e 1. Beleza? Sisteminha de segunda ordem. Perfeito? Então, o que vai acontecer aqui com o nosso sistema, né? Pô, agora nós temos dois polos aqui. A hora que a gente for realizar essa inversão, o que vai acontecer, pessoal? Né? A gente vai ficar com esse cara aqui ao quadrado, certo? Esse cara aqui é o quadrado. Então, nós não podemos simplesmente usar isso daqui como o nosso feed forward, né? Porque esse feed forward ideal aqui não é realizável. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos escolher um polo bem rápido, certo? Para colocarmos ele como filtro para garantir que a nossa dinâmica seja bem rápida, tudo bem? Uma constante de tempo aqui
mais rápida que a gente tem aqui nessa dinâmica é 8 segundos, vamos colocar um polo aqui com 1 segundo, por exemplo, certo? Para garantir que a dinâmica fique realizável, bem? E podemos assim implementar o nosso feed forward. Então, coloco aqui um polo com a constante de tempo de 1 segundo, certo? Para podermos tornar o nosso feed forward realizável. Esse cara aqui vai ficar menos 0,5 vezes 144s ao quadrado mais 24s mais 1 sobre quem? Sobre 8s sobre 8s ao quadrado mais quem, pessoal? Mais 9s mais 1, certo? Colocando ali o menos meio para dentro, isso aqui vai ficar 72s ao quadrado, menos 72, né? Menos 72, menos 12s, menos 0,5, dividido por quem? Por 8s ao quadrado, mais 9s, mais 1, beleza, pessoal? Então, olha só o que nós temos aqui. Podemos implementar, então, o nosso feed forward aqui, o CFF3, bem? Vamos abrir ele aqui, vamos colocar aqui o nosso CFF3, que vai ser, então, menos 72, menos 12 e menos meio, e aqui 8, 9 e 1, certo? Como mudamos a dinâmica da nossa planta, também mudamos aqui a dinâmica do nosso controlador, certo? Então implementamos aqui um controladorzinho PID, tudo bem? E vamos testar agora, então, esse nosso novo feed forward aqui, o CFF3, que é um feed forward dinâmico, só que ele não é o feed forward ideal. Por quê? Porque nós precisamos acrescentar aqui um filtrozinho para tornar ele realizável. Vamos testar aqui e ver como vai ser a resposta aqui. Então, percebam aqui, né, que ele não vai compensar perfeitamente, tudo bem, a perturbação, né? Porque olha só, ele dá um pico ali, tudo bem? E vem aqui, mas ele não consegue rejeitar idealmente. Por quê? Porque nós temos aquele filtro ali que deixa ele um pouco mais lento. Se a gente quiser uma compensação mais rápida, podemos, por exemplo, diminuir a constante de tempo do filtro, né? Então, se a gente colocar aqui um 0,1 aqui, a gente vai ficar com 0,8, né? E 8 mais 0,1, 8,1 S, tudo bem? Então, fazendo essa modificação aqui do nosso feed forward, o que nós podemos fazer aqui? Podemos ver se diminuindo o filtro nós melhoramos a nossa resposta, tudo bem? Então, ponto 8 e 8.1 aqui. E a hora que fizemos essa modificação aqui no nosso feed forward, olha só, a gente percebe que a amplitude da perturbação melhorou. Por quê? Porque esse filtro aqui, né, ele está da ordem aí de quase 100 vezes mais rápido, né, que o polo dominante aqui, né? Então, está bem próximo de um feed forward ideal, certo? Então, a gente vê aqui, né, que, por exemplo, o esforço que o controlador CDS precisa fazer é bem pequeno, certo? Para poder, então, rejeitar aqui a perturbação. Beleza, pessoal? Então, falamos aí para vocês brevemente, né, da compensação feed-forward estática, certo? Da compensação feed-forward ideal, quando é possível inverter a dinâmica da planta, certo? Isso acontece quando o número de polos e zeros da dinâmica da planta e da perturbação são compatíveis e geram um sistema que é realizável aqui, certo? Discutimos também brevemente quais os efeitos de eu ter um modelo errado, certo? Então, isso vai depreciando a qualidade do meu feed forward. E, por fim, vimos um caso onde nós temos uma dinâmica aqui que não é inversível e precisamos adicionar um filtro aqui no nosso feed forward para torná-lo realizável. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso aí.
já tem lá o roteirozinho para vocês desenvolverem com base nesses conhecimentos aqui sobre feed forward. E qualquer dúvida é só chamar eu, professor Cariston, beleza, pessoal? Então é isso aí, até mais!